Você já teve aquela sensação horrorosa de que você está estudando e não consegue evoluir nos seus assuntos, nos conteúdos que você está se dispondo a estudar? Ou que o tempo está passando e cada dia chega mais perto da prova do Enem e que isso vai se transformando num monstro para você, onde você não consegue se sentir pronto ou preparado para poder chegar no dia e de fato fazer uma boa prova, e que a sua aprovação muito provavelmente vai ficar para o ano que vem ou até para o outro ano, porque você não consegue de fato sentar e se preparar bem para aquela prova porque falta alguma coisa? Então, no vídeo de hoje, a minha ideia é passar para você tudo o que um aprovado faz para poder conseguir chegar no dia do Enem e chegar na aprovação em medicina na Federal, certo? Então, já se inscreve aqui no nosso canal, me segue também no Instagram, @jonamed, que aqui eu vou contar tudo para você, o que de fato você tem que fazer para poder chegar lá no dia do Enem e estar super preparado para a prova e de fato um candidato muito competitivo para conseguir essa aprovação, certo? Então, vamos lá pro vídeo. Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente na hora de a gente pensar em estudar para o Enem é entender qual é o seu nível, porque você não consegue sair do lugar e prosperar para uma outra direção, onde você consiga de fato chegar nessa aprovação, sem antes você parar, sentar na cadeira e analisar qual nível de fato você está se encontrando naquele momento, se é no nível 1, 2 ou 3, certo? Basicamente, no nível 1, a gente vai ter aqueles candidatos onde está começando agora o estudo, nunca teve uma rotina de estudos anteriormente a essa data, então você ainda é uma pessoa que não tem muita ideia de como funciona a prova do Enem, que nunca fez uma prova do Enem anteriormente, ou se fez pouquíssimas vezes, em datas esporádicas, e nunca foi um candidato realmente competitivo. Então, esse é um primeiro perfil que eu quero que você trace, e caso esse seja o seu momento, esse seu estágio, não se assuste, tá? Ainda dá pra você estudar para esse Enem, porém a gente vai ter que ter uma estratégia um pouco diferente para esse candidato. Esse candidato vai precisar pegar, de fato, um cronograma bem completo, assistir as aulas com muito afinco, principalmente a teoria, treinando com as questões e construindo esse repertório acadêmico, aula a aula, dia a dia, dentro de um cronograma bem fixo e bem estruturado para essa pessoa, certo? A gente vai estar abordando, de fato, estratégias para você fazer esse cronograma mais pra frente no decorrer do vídeo, só que nesse primeiro momento, a imagem que você tem que ter é essa, de construir uma bagagem teórica para que você consiga de fato chegar ali no dia da prova e ter um conhecimento muito bem construído, certo? Já o segundo candidato que eu vou desenhar aqui para vocês, o nível 2 dos nossos estágios aqui para poder chegar na aprovação, é aquele candidato que já tem um estudo recente, que ele já tem uma ideia do funcionamento da prova do Enem, já consegue acertar ali entre 90 e 120 acertos mais ou menos na prova, ele já fez alguns simulados, não tem um estudo muito constante, tem um cronograma relativamente bom, mas ao mesmo tempo não consegue seguir ele tão bem, e se você é esse estudante, a primeira coisa que você tem que fazer é, primeiro, estruturar bem o seu cronograma, colocar horários bem definidos, onde você comece a estudar e termine o seu estudo. E mais do que isso, comece a analisar qual é o fluxo de teoria e de questões e o ritmo que você está levando essas duas coisas em conjunto. Se você percebe que tem algum conteúdo que você está dominando mais, a tendência é que esse candidato faça mais questões, ao invés de ficar perdendo o tempo dele na teoria. Ao passo que, a partir do momento que você tiver um conteúdo que você tem uma carga teórica um pouco inferior ou uma defasagem, o seu foco vai ser muito mais na teoria, antes de você chegar nas questões, certo? Então esse candidato ele tem que ter esse perfil muito bem delimitado e muito bem desenhado para poder conseguir ter uma estratégia eficaz, certo? E o terceiro perfil de estudante que eu tracei aqui para você é aquele estudante que chega a passar dos 120 acertos na prova do Enem, nos simulados que faz em casa, já tem um estudo muito bem elaborado, com um cronograma bem fixo, horários bem definidos, já tem uma boa ideia do que ele quer para si, e já tem um desenho de prova bem definido na cabeça dele, certo? E esse candidato, o que vai faltar para ele passar dos 120 acertos para poder subir e chegar nos 140, 150, 160 acertos e se transformar num candidato mais competitivo, é de fato ter uma revisão bem desenhada. E normalmente essa fase de acertos, o candidato ele se encontra mais estagnado justamente porque ele não tem uma revisão muito boa, ele não consegue pegar simulados de maneira constante, analisar eles e traçar uma métrica para poder desenhar uma revisão para ele mesmo. Então, a minha recomendação para esse candidato seria pegar, de fato, ali um simulado que ele faça e fazer uma análise muito aprofundada desse simulado, observando os pontos fracos, elencando eles e desenhando uma revisão dessa maneira no domingo, no sábado livre que ele tiver, certo? Dessa maneira ele vai estar estudando esses pontos fracos e dessa maneira alavancando ali para 140, 150 e 160 acertos, certinho? Bom,
Desenhado esse perfil, espero que vocês tenham conseguido se encontrar em um perfil ou outro desenhado aqui, e que a partir do momento que você se encontrou nesse perfil, foque na evolução que eu tracei aqui pra vocês a partir de cada um desses perfis, certo? Esse é o primeiro passo. Bom, o segundo passo é basicamente você fazer simulados toda semana. Eu acho que independente da fase que você tiver de seus estudos, os simulados semanais, eles são extremamente importantes. Não existe pessoa que é aprovada sem fazer simulados. Então, eu acho que é um tópico extremamente relevante quando a gente pensa em Enem e pensa em aprovação, especialmente em medicina. Claro que para outros cursos também, mas para medicina é fundamental. Você precisa fazer todos os simulados até o dia do Enem. Até o dia da prova, lá no início de novembro, você vai precisar ter visto todas as provas antigas, ter feito todas as provas antigas, incluindo o PPL, certo? Então minha recomendação é que, se você ainda não faz simulados, faça pelo menos um semanalmente, e que você destine um dia para essa revisão, elencando os assuntos que você errou daquele simulado, para que você consiga destinar um tempo a uma revisão mais aprofundada daqueles tópicos. Lembrando que não vale a pena você revisar conteúdos que você nem sequer estudou. Então, se você está seguindo um cronograma e ainda nem sequer chegou a ver aquele conteúdo, não faz sentido você perder o seu tempo fazendo aquela revisão, certo? Porque aí vai ser um estudo do zero, e esse não é o objetivo de uma revisão, perfeito? Bom, o terceiro ponto que eu queria mencionar aqui para vocês é basicamente a correção dos simulados. Como que você vai desenhar essa correção? Bom, eu recomendo que você primeiramente pegue uma folha em branco, coloque ao lado do simulado. Você vai elencar os erros que você teve naquela folha, e a partir disso você vai fazer um julgamento. Como assim um julgamento? Essa questão que eu errei, ela era fácil, médio ou difícil? Beleza, essa questão era fácil, ela era média ou difícil? Já fiz uma primeira análise. A segunda análise que você vai fazer é: eu já estudei esse conteúdo? Eu sei esse conteúdo? Se você não sabe, você vai descartar, assim como eu mencionei no último tópico. Agora, se você já viu aquele conteúdo uma vez, você vai colocar: olha, vi esse conteúdo. Então você vai separar aquela questão em um outro bloco. A partir desse momento você vai se perguntar agora: tá, eu errei essa questão por falta de conteúdo ou por falta de atenção? Caso o seu erro seja por falta de atenção, você vai pegar aquele erro por falta de atenção e vai colocar num caderno à parte, separado, para você estar revisando depois aquele distrator, que a gente vai ter até um outro vídeo para poder falar sobre distratores mais específico para vocês. Mas beleza, separou ali aquele erro por conteúdo. Se for um erro por conteúdo, que nem eu tô mencionando agora, você vai basicamente pegar o seu domingo, o seu sábado, e vai destinar um estudo mais específico para aquele tópico, a fim de estudar aquilo que você precisa estudar, que estava em defasagem, que o seu simulado aponta para você. Então o simulado, ele serve como uma espécie de termômetro do seu desempenho, para que você entenda qual é o seu estágio do desenvolvimento relacionado àquele assunto, certinho? Bom, pra gente fechar então, o quarto e último tópico que eu queria tocar com vocês é: defina metas de questões, certo? Isso é um tema relativamente controverso, porque a gente vê muitos influenciadores, principalmente da área do Enem, de vestibulares, por aí dizendo que o foco tem que ser a qualidade, não a quantidade. E isso não tá 100% errado. Porém, a gente tem que tomar um cuidado, por quê? Porque se a gente for seguir apenas por esse rumo, o que acontece muitas vezes é você acreditar que, eu posso fazer 2, 3 questões no dia e tá tudo bem. E muita gente acaba seguindo por esse caminho. E não, o ideal é que você faça pelo menos 30, 40 questões diárias. Isso caso você esteja no nível 1. Agora, caso você agora esteja no nível 2, eu recomendo pra você 50, 60, 70 questões que você faça por dia, certo? Pelo menos. Claro, você tem que fazer com qualidade, mas a quantidade também é importante, certo? Então, o que importa não é só a qualidade, mas também a quantidade. Então, quanto mais questões você conseguir fazer com qualidade, melhor vai ser, certo? Então, assim, esse é o ideal. E para caso você esteja na fase 3, eu recomendo uma média ali de 100 questões por dia feitas, pelo menos, certo? Então, se você seguir essa tríade, eu tenho certeza que você vai conseguir escalar os seus acertos, ou seja, escalar as questões que você está fazendo e interpretando esses resultados para poder fazer uma revisão eventualmente, fazer um estudo mais aprofundado de algum tópico, e assim você vai conseguir cada vez mais treinar aquele modelo de prova, aquele modelo de questões, e cada dia que passa você vai se transformar num candidato mais competitivo e mais pronto, e que conhece melhor a prova onde você vai fazer, certo? Então, para isso também, claro, eu recomendo que vocês foquem mais nas questões Enem, caso o seu objetivo seja Enem, do que outros vestibulares, porque os outros vestibulares têm outros modelos de questões, com outros padrões de pergunta e resposta. Então, o treino com as questões do Enem, ele é muito importante, muito importante, certo? Bom, tentei traçar aqui para vocês algum panorama
do dia a dia de um aprovado, ou seja, o que a gente tem que fazer, o que um aprovado faz, na verdade, durante o seu ano de preparação para poder conseguir chegar no final do ano e estar muito bem preparado. Seguindo esses 3 pilares que eu linkei aqui para vocês, claro, respeitando as características peculiares de cada uma dessas partes e dessas etapas do desenvolvimento, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar na sua aprovação em medicina ou em qualquer outro curso que você deseja pelo Enem, certo? Lembrando, para você que ainda não curtiu o vídeo, curte aqui fazendo um favor. Se possível, compartilhe com seus amigos também, para ajudar o canal, se inscreva e me siga aqui no Instagram, que lá no Instagram eu consigo postar conteúdos com muita regularidade, com dicas para Enem, tudo que eu fiz, o meu modelo de redação, tem um grupo também onde eu consigo disponibilizar para vocês o meu guia de estudos com cronograma. Então, se você ainda tá perdido, tá no estágio 1 que eu mencionei para vocês lá no começo do vídeo, por favor, me siga e vamos seguir juntos rumo à aprovação, certinho? Muito obrigado a todos vocês e um abraço. Até o próximo vídeo.